Há um ano, Lisboa preparava-se para receber a Jornada Mundial da Juventude. Que lastro ficou desse grande encontro em Lisboa, Dom Nuno? O lastro que ficou são vários dinamismos, creio eu, da vida até das comunidades, mas de alguns projetos de grupos de jovens que se têm mantido e que têm procurado desenvolver precisamente a partir daí o entusiasmo por responder aos desafios da Igreja. Sim, eu diria, Valério, em primeiro lugar ficou uma experiência de enorme alegria e felicidade e testemunho jubiloso da fé cristã dentro da Igreja, fora da Igreja, na sociedade portuguesa. Esta capacidade de Igreja e sociedade não são a mesma coisa, mas podem dar as mãos e construir alguma coisa de grande e de belo para o país e para fora. Isso fica e ninguém nos tira. Depois fica, de facto, um conjunto... A jornada também formou muita gente. Jovens que arregaçaram as mangas, que fizeram acontecer ao nível paroquial, ao nível dos CODES, portanto, ao nível das dioceses, ao nível do comitê organizador local, do COL, ou seja, talvez nem sempre tenha transparecido para fora, que foram muita gente e muitos jovens que fizeram isso. E isso é formação, isso é... Eu acho que todas as realidades eclesiais, dioceses, congregações religiosas, saem das jornadas com uma atenção particular à pastoral juvenil. Está por ver o que é que isso vai gerar. E podia continuar a deixar outros frutos. Cá está o impactar na vida dos sujeitos em concreto, de cada jovem, de cada rapaz, cada rapariga, portugueses e estrangeiros, porque também medir os efeitos das jornadas a partir da escala portuguesa é desde logo desatender à universalidade do evento, não é? E sobra um outro fruto, este agora permitam-me um bocadinho também, sobra um outro fruto que me veio parar às mãos, que é a própria fundação. Então, também é um outro fruto que fica, não é? Falar disso, já lá iremos falar disso. Este pico na fé, na vivência da fé, a Igreja não desperdiçou de alguma forma o que conseguiu com a JMJ? Ângela, vamos ser francos. Sim, e é inevitável. Também é preciso dizer isto. A fasquia ficou muito alta. Não é só questão isso. Há uma dimensão emocional do evento. É preciso perceber isto. E nós sentimos isto. Eu estava comovido, estava emocionalmente investido naquele evento. E ainda bem. Porque nós somos também emoção. Mas não é possível viver sempre nessa alta intensidade emocional. E, portanto, claro que vai haver um arrefecimento dessa temperatura emocional, dessa intensidade emocional. É inevitável. E eu estou a dizer isto a partir até, com alguma memória remota, de estudos que já se fizeram sobre as JMJs passadas. Uhum. A questão não é essa, ou seja, nós não podemos esperar continuar no tempo essa alta intensidade emocional. Não é possível. Mas do ponto de vista organizativo podemos esperar a transformação. Exatamente. Ou seja, foram escolhidos, foram chamados uma série de leigos profissionais nas suas áreas que poderiam continuar a dar o seu contributo. Muitos deles voltaram para os seus, como é natural, para os seus trabalhos. Mas essa profissionalização de alguns setores aconteceu? Terá acontecido em algumas dimensões, mas obviamente também não é possível continuar com a escala da profissionalização, porque desde logo porque os eventos com que lidamos são de escala muito menor e, portanto, também é preciso pôr as coisas em perspectiva. Mas esse é apenas um exemplo de continuidade. O meu desafio, até como pastor, é como é que se traduz essa carga emocional para uma vida cristã densificada, consolidada. Esse é que é o desafio pastoral. O resto é importante, mas, se permitir dizer assim, é subsidiário disto. Uhum. E penso que não é por acaso, por exemplo, que por esta altura, em dioceses, em várias regiões, em paróquias, em vigararias, se está a festejar, fazer celebrações do primeiro aniversário do acontecimento, não é? E com muitos jovens, portanto, é um sinal que está... Vamos agora à Fundação JMJ. Agora é para mim, claro. Dom Alexandre assumiu recentemente a direção da Fundação. Já começou a delinear a equipa e o plano de atividades? Sim, vamos lá ver. Talvez permita-me só um passo atrás, só para... Não quero desviar-me da pergunta, mas já agora quero dar contexto a ela. Ou seja, no fundo, a Fundação JMJ foi o ente criado para organizar as jornadas, dito assim. Não é? E, portanto, esse foi o seu foco durante todos os anos, basicamente desde o anúncio das jornadas em Lisboa até à sua concretização. Na sequência disso, portanto, depois do verão de 23, havia ainda
dossiês abertos, vou dizer assim, que era preciso ir fechando, relativos ainda à organização da própria jornada, desde pagamentos a fornecedores, fecho de contas, auditorias, tudo isso de alguma maneira ocupou estes meses, grosso modo, da transição de 23 para 24. Aqui chegados, então, por decisão de quem de direito, tomou-se a decisão de vamos perpetuar a Fundação e vamos usar a Fundação para os mesmos fins fundamentais, que é a promoção da infância e da juventude, mas vamos fazê-lo de maneira diferente. Já não vamos fazer organizando uma JMJ, mas vamos fazê-lo apoiando iniciativas, projetos de quem esteja no terreno a trabalhar com a infância e a juventude. Ora, isto supõe, de facto, é a mesma entidade, é o mesmo objetivo, é a mesma inspiração, mas obviamente a fazer uma coisa diferente. Ora, este fazer uma coisa diferente supõe aqui, de facto, uma adaptação da estrutura, adaptação a uma já agora com horizonte nacional agora, não é? Com horizonte nacional e internacional até. Isto vale a pena sublinhar aqui, porque sei que se calhar essa é uma informação que os ouvintes estimarão, com horizonte local, nacional e internacional. Ou seja, vamos lá ver, porquê? Porque a Fundação pode perpetuar a sua atividade porque houve um balanço positivo nas contas das jornadas, como foi publicamente anunciado. De onde vem esse balanço positivo das jornadas? Vem de várias fontes. Vem dos peregrinos, em primeiro lugar. Vem de um grupo grande de voluntários, que obviamente, pela sua generosidade, acabaram por ajudar também nas contas da jornada. Veio por parcerias com, sobretudo, doadores privados, mas parcerias públicas, ou seja, para que fique claro, não há nenhum dinheiro público neste balanço positivo. Okay? Só há dinheiro privado, não há qualquer dinheiro público. Portanto, de onde é que vem o remanescente das jornadas que agora alimenta a Fundação? Vem de várias fontes. Ora, essas fontes tanto são portuguesas como são da Nova Zelândia. Tanto são da sociedade civil como são de grupos paroquiais. Portanto, e é tudo isto que de alguma maneira constrói o que agora vem a ser a Fundação. Respondendo à pergunta, estamos em fase exatamente de primeiro, desenhar os corpos sociais, ou redesenhar, ou seja, renomear os corpos sociais da Fundação, para que fique claro, eu próprio só fui nomeado no dia 1 de julho, portanto, porque isto, sim, a anterior direção esteve a funcionar na plenitude de funções até ao final do mês de junho, portanto estamos na fase da constituição da direção, e depois é a direção que ela própria terá a função de objetivar este desidrato primeiro da Fundação, que é apoiar quem estiver no terreno a trabalhar com infância e juventude. Com aquela latitude, com aquela abertura que eu procurei descrever. Que obrigação de prestação de contas é que tem a Fundação? Porque o dinheiro interessa sempre às pessoas. As pessoas querem saber, querem transparência nesta prestação de contas. Sem dúvida. E eu e a Fundação não quer outra coisa senão a transparência. E exatamente por isso, e estou muito à vontade para o dizer, porque esse não é mérito meu, é mérito do Sr. Dom Américo, que é o anterior presidente da direção da Fundação e da direção que estava com ele. Desde a primeira hora fizeram disso um ponto de honra, a transparência das contas, e essa transparência está no terreno. O relatório de contas da Fundação é público, a auditoria da Deloitte pública como é público também um estudo sobre impacto económico realizado por investigadores independentes do ISEG. Respondendo à pergunta da Ângela, a Fundação continuará a trabalhar exatamente com esta transparência e com esta auditoria, não apenas de contas, atenção a isto, não é apenas a auditoria de contas, mas é também a auditoria de processos. Ou seja, não é apenas verificar que as contas estão corretas, mas que nós agimos da maneira correspondente aos fins da Fundação. E, portanto, continuaremos a contar com parceiros externos que deem garantias, desde logo, a quem a Fundação pertence, mas também à sociedade de que estamos a trabalhar com rigor e transparência. Vamos fazer sempre tudo bem feito? Provavelmente não, mas vamos querer trabalhar com estes valores que, repito, herdei da gestão anterior. E como é que nos próximos anos a Fundação vai assegurar receitas para que continue a desenvolver as suas atividades? Muito bem, pronto. Esse é, de alguma maneira, também o projeto que me foi entregue, que é não dispersar o fundo, os tais 30, 35 milhões, não dispersar esse fundo, mas pô-lo a render e distribuir os rendimentos do fundo. Qual é a vantagem disto?
Isto permite perpetuar o bom das jornadas por muitos anos. Não é? Como é que vamos fazer? Vamos constituir. Isto agora eu tenho que acertar isto com a própria direção, portanto, mas vamos construir com profissionais da área, que estão já na direção, mas também colaboraremos com outros, da área dos investimentos. Vamos tentar, vamos investir esse capital de forma prudente e responsável, e esses investimentos gerarão um retorno, admitamos, de base anual, e é esse retorno de base anual que pagará o que eu quero que seja o mínimo possível de funcionamento da própria fundação e que distribuirá por um conjunto de parceiros, que vamos dizer, podem ser parceiros mais institucionais, seja públicos, seja da sociedade civil, seja da igreja, seja até parceiros mais, vou dizer assim, informais, pequenos projetos, grupos, provavelmente terão modalidades de candidatura a apoios diferentes, mas em tese aberto a estas possibilidades.